Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Damorene e bora para nossa análise diária. Pessoal, hoje, dia 1º de outubro, quarta-feira, o dólar tendência de uma leve tendência de baixa, né, que depois ele conseguiu reverter, e o mini índice fez um movimento parecido com ontem, né? Ele fez uma movimentação um pouco mais altista e depois começou a devolver, né, a parte do movimento. E agora está operando em baixa, junto com o nosso Ibov de 0,50. Meio por cento de queda, né? Então, bora começando aqui pelo nosso dólar futuro. Pessoal, é o seguinte, hoje, né, se nós formos olhar aqui pro DXY, DXY, né? Então o DXY ele ficou meio lateral, né, na abertura de mercado dele, só que depois na madrugada de novo, né, aí ele desceu, né. Então ele desceu do 97.500, tá? 97.500 e veio aqui pro 97, né? Inclusive ele tocou aqui em 97. Isso. Os compradores defenderam realmente aqui, né? Inclusive no nosso, aqui no calendário econômico, hoje nós tivemos é, um dia importante, né? Porque nós tivemos o PMI, né? Só que mais cedo nós tivemos o... Cadê que estou procurando? 9,15, né? O ADP, isso. O ADP realmente, aí ele que mostrou uma certa força aqui, né, no DXY. Olha só, saiu o ADP, então o DXY ele começou realmente a trabalhar de forma negativa, tá? E depois nós tivemos o PMI, né? Então o PMI que veio um pouquinho mais acima, tá? Os dados eles vieram um pouco mais acima, né? Então o nosso DXY, né, ele chegou a tocar até então aqui na nossa liquidez maior, né, desse dia de hoje, né, 97, 150, né, podemos dizer assim. Só que começou a devolver parte da queda, né? Então essa movimentação interessante às 9h15, olha só, fez uma movimentação bem interessante também no nosso dólar, tá? Que ele já estava em queda, né? E nós também vimos que o nosso juros, pessoal, aqui ó, o nosso juros, tá? Então o nosso juros já amanheceu, né? Em baixa, procurando o ajuste POC, né? Os outros vértices também, olha só aqui, galera. Então os outros vértices também eles ficaram até a primeira meia hora de forma negativa, né? Isso foi bom para o mini índice, que ele fez uma movimentação de baixo, depois conseguiu puxar uma leve alta, só que depois ele devolveu, né? Como assim ele devolveu? Porque a gente estava negativo, né? E o dólar estava negativo também, né? Só que depois, olha só, né? Começou a virar. Então a gente tem o polo negativo, polo positivo. Olha só os vértices aqui, né? Então eles começaram a subir e trocar de lado. E agora estão trabalhando de forma flat. O que eu falo para vocês? Tá muito perigoso, né? Porque o câmbio nessa situação dos DIs assim, trabalhando flat, tá, é bem verdade que ele já fez um movimento que ele tinha que ter feito, né? Que é realmente trocar de lado. A gente tem aqui a linha zero. Então, o câmbio ele tá bem aqui, né? Ele tá bem pareado com os nossos DIs. E a nossa bolsa fez um movimento contrário, né, pessoal? Então, conforme eu vejo, é melhor não realmente por agora, assim, não fazer nada, né? Mas bora lá começar aqui. Então, a gente viu aqui, né? POC e o ajuste de ontem, tá? Máxima da CME,
mínima da CME e o BRLT, olha só galera, como ele faz o movimento e segura na mínima da CME, tá? Então ele segurou bem aqui na mínima da CME, né pessoal? Então uma compra aqui, arriscar uma compra seria interessante. E essa liquidez é uma liquidez forte, que eu tenho aqui no câmbio, duas liquidez do contrato passado, né? Então, só para me guiar um pouco, porque eu gosto de deixar essas liquidez aqui até pelo menos uma semana, para eu ter pelo menos um parâmetro, né? Então, bateu aqui, ainda tem aqui o nosso índice de volatilidade, olha só como o preço ele fica, a cotação ela fica presa aqui, né? Nessa área aqui, nesse range. Então aqui foi uma possível compra, tá? E para trazer para esse preço, né? Que a gente tem aqui uma leve liquidez, então uma compra para trazer nessa liquidez aqui do 145 seria bem interessante. Então aí a gente tem mais ou menos, né? Deixa eu, opa, uns 10 pontos, né? Mais ou menos uns 10 pontos. Então pessoal, ele quase buscou a máxima, né, da CME, e aqui, né, depois que ele começou a lateralizar, que eu entendi que o alvo era realmente ele trazer essa liquidez, né, para cá, para o POC e para o ajuste, né? Então fez a primeira Petax futura, a gente vê aqui que tá aqui, né, o spot do dia, primeiro spot do dia e Petax futura, né? Então, deixa eu trazer aqui para vocês. Deixa eu trazer aqui no Excel, né? Então, conforme a nossa planilha, nós vemos que não tem assim uma grande força, né? A não ser da terceira para a quarta, né? Que a gente viu da segunda para a terceira e da terceira para a quarta. Que nós vimos uma liquidez um pouco mais forte, né? Aqui no uma distância bem mais interessante, que é de 13 pontos praticamente e de 11 pontos, né? Então o dólar ele pegou uma certa tendência. Por quê? Os DIs eles viraram de mão, né, pessoal? Então o dólar ele começou realmente a jogar a liquidez um pouco mais para cima, né? E trocou de lado, né? Trocou de lado. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, né? Que a gente teve a primeira Petax futura e a segunda Petax futura. Veja só que ele não conseguiu perder essa área, né? Então quando ele não consegue perder essa área, principalmente essas duas aqui, né? Então ele tende a subir, né? E fez a segunda Petax e a terceira aqui em cima. A gente tem a Petax final agora, que está aqui em cima do ajuste, tá? E perto da média contratual, né? Que está aqui em azul, porque é essa média mensal, né? Então elas começam juntas com a diária, né? E aqui está o nosso D0, que é a nossa Petax oficial, nossa Petax final, né? Então, galera, basicamente foi isso, né? Os players fizeram uma movimentação um pouco mais parecida como ontem, né? Eles permaneceram comprados em cima da Petax futura para vir buscar níveis mais acima. Foi mais ou menos o que ele fez, né? Players ficaram comprados, né, em cima aqui da Petax futura para acompanhar, né, o juros, né, os nossos DIs que eles estavam subindo e o dólar também, pessoal, né? A gente viu que o dólar depois e não conseguiu perder essa área e começou a ficar trabalhando de uma forma um pouco mais altista, né? Mas ele tá numa leve alta, né? Tá em empate 0,05 praticamente, né? Voltou para preço de abertura. Então, o câmbio foi isso, né? Bora aqui pro nosso mini índice, galera. Mini índice, o Ibov tá renovando. Mini índice também agora, né? Tá na mínima praticamente. Pessoal, o mini índice ele fez uma movimentação na abertura de mercado procurando, né? Já praticamente amanheceu aqui na primeira hora de mercado, já tocou no ajuste e no POC, né?
e fez uma movimentação um pouco mais altista, movimento um pouco mais de alta. Por quê? Por causa dos juros, né? Os juros estavam caindo. Aí depois os juros eles começaram a trocar de lado, né? Conforme eu falei aqui para vocês, né? Então a gente vê aqui, né? Um exemplo mais prático, né? Então juros em queda, a bolsa ela tende a subir, né? O nosso mini índice ele tende a subir. E depois, né, que a gente vê aqui, praticamente essa primeira hora, né, uns 40 minutos aqui também, né, depois a gente viu ele trocando de lado. O que aconteceu com o nosso mini índice? Começou a cair, né? Então, era uma venda aqui, né, principalmente na abertura do mercado americano, tá, galera? Então a gente viu que as nossas ações e os nossos índices, eles estavam realmente um pouco mais flat, né? Só que trabalhando numa alta. Só que isso aqui foi trabalhado, né? Isso aqui já tinha sido trabalhado aqui no nosso mini índice. O que aconteceu? A abertura do mercado à vista, seria possível tomar um stop, tá? Por quê? Então a gente viu essa abertura e se ele viesse, né, seria um cenário possível, por assim dizer, comprar para vir desafiar essa máxima. Só que ele começou a perder, né? E o que aconteceu? Ele ainda tocou, né, nessa liquidez, que tem uma liquidez aqui interessante, né? Então a gente tem uma liquidez aqui, tá? E tocou nela, né? Então toca nela, ele quase toca, né? Chega perto e ainda renova. E depois a abertura do mercado americano, né? A gente tem aqui a abertura do mercado à vista, do spot, a abertura do mercado americano, que justamente intensificou essa queda, porque olha só aqui o EWZ, né? Então o EWZ, olha só o que ele fez. Inclusive, ele com certeza ele trouxe essa liquidez para cá, né? Então puxando, opa, não, mas tá quase, né? Tá quase trazendo a liquidez, ó. Ela tá um pouquinho mais aqui, né? Então ele tinha uma liquidez, arrastou a liquidez um pouquinho aqui mais para baixo, né? Depois trouxe mais um pouquinho e tá quase trazendo a liquidez, essa liquidez daqui que foi o POC de ontem, né? Então tá numa queda de 1,32 e o BR Titan está no 1,05 de queda, né? Fazendo uma estrutura também de queda, né? E forte, que não está tendo correção, né? Então o mini índice ele conseguiu devolver, tá? Tá, então a gente viu uma movimentação de alta, né? Uma liquidez aqui, tá? E depois, quando ele renovou, fez essa movimentação, o alvo prático era justamente o nosso ajuste e o POC, tá? Então aqui seria possível tá vendido nesse meio para trazer para esses níveis daqui de liquidez que está nos 147 mil, né? É um alvo bem interessante. E ele correu mais ainda, né? Chegou aqui perto da nossa liquidez, uma amplitude média diária, né? Então mostrou um pouco relutante, mas conseguiu passar e está trabalhando, renovando as mínimas até então. Então aqui até então, pessoal, a gente viu o arrefecimento, né? Olha só. Então a gente até vê aqui a Vale, por exemplo, né? Trabalhando em alta, mas de resto a gente vê que os índices, né? Os ETFs, tá? Índice de consumo, que mais? Índice financeiro, né? O B6C também, né? Olha as outras ações, principalmente o setor bancário, ele tá caindo, tá puxando o Ibov para baixo, né, galera? E também os ETFs aqui, né? Que a gente tem o Ibova 11, tá puxando realmente, tá trocando de lado. E isso aqui foi justamente trazido para o nosso Ibov, né? Então tô trabalhando aqui realmente, né? Fazendo topos e fundos descendentes, né? Então até que ele está trabalhando de uma forma um pouco mais clássica, um pouco mais desenhada, né? Que a gente não vê grandes
perdas, né, de preço, a não ser aqui desse nível aqui do 146.284 pro 145.720, né? A gente vê uma corridinha um pouco maior, mas até então fazendo uma movimentação realmente de queda, né? E aqui tá aqui o fluxo que não deixa mentir, né? Então ele trocou de lado realmente umas 10 horas da manhã. 10 horas, o mini índice trocou 10 de 18, né? Agora o nosso Ibov realmente ele ficou trabalhando, abriu basicamente na alta, já quase 0,5% de alta e depois veio entregando de forma um pouco mais precipitada, né? E isso aqui foi justamente arbitrado para o nosso mini índice, tá, galera? Então, pessoal, por hoje é isso. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Deixem um like e compartilhem com o amigo de vocês. Dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!